Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês aqui uma maquiagem com produtos só da Eudora. Alguns que eu não tiver, eu vou utilizar os que eu tenho aqui, porém, a maior parte dos produtos que eu trouxe aqui para estar mostrando para vocês, até por conta de que são produtos que eu gosto. Bora lá? Eu vou começar então aplicando a base que eu tenho aqui da Eudora Glam, a Skin Perfect. Eu gosto dessa base porque o que acontece? Essa base aqui ela é ótima para peles maduras, principalmente também para quem tem pele oleosa ou mista. Por quê? Ela é bem fininha, porém a cobertura dela é uma cobertura média, uma cobertura excelente, pelo menos para mim ela é muito boa. Então eu super indico essa base, tanto para peles maduras como para peles mista e oleosa. Bom, ela fala aqui que ela tem colágeno e ácido hialurônico e ela tem uma alta cobertura. É claro que se você for construindo, ela vai ficando muito mais alta. E aí depende de você, como você gosta de aplicar. No meu caso, eu vou aplicar ela com um pincel bem fofinho. E esse pincel é ótimo que ele também não marca. Então, ó, vou colocar só essa quantidade e agora eu vou espalhar. E claro, lembre-se que espalhando com o pincel, a tendência da cobertura é ficar um pouco maior, já que o pincel ele não suga muito o produto. Com a esponjinha, geralmente a gente consegue uma camada mais fina por conta da esponjinha sugar o produto. Então, olha, com aquela quantidade que eu passei, dava para eu ter espalhado mais? Dava, porém para mim é uma quantidade ótima para estar aplicando e deixando uma cobertura considerável. Vou aplicar aqui só de um lado do rosto para vocês verem a cobertura dela e qual o aspecto que ela deixa no rosto. Então eu espalho bem aqui por todo o meu rosto. E uma coisa que eu também gosto muito dessa base é que ela não acumula muito nas linhas. Eu tenho um pouco de linha aqui abaixo dos olhos e principalmente aqui no queixo. Eu tenho essa entradinha. Óbvio que todo produto que seja cremoso ou líquido ele vai acumular, tá? O acúmulo dela é um acúmulo bem pequeno. Você não corre aquele risco de ficar totalmente marcada, é isso que eu digo. De um lado só do meu rosto e olha a cobertura que deu. Não muito grossa, porém uma cobertura excelente. Pronto, base aplicada. Uma outra coisa que eu queria dizer também, eu tenho melasma, principalmente nessa região da testa. E o que acontece? Ele é escurinho, ele é bem amarronzado, porém com essa base eu já consigo cobrir uma boa parte. Tá aplicando só um pouquinho mais porque eu ainda tô vendo ele. E o corretivo que eu tenho aqui é um pouquinho mais claro. Então possivelmente não irá cobrir. Mas aí é bom que vocês já vê também uma segunda camada de base como que fica. Só que aí pode ver que eu tô dando batidinhas, porque eu quero concentrar mais. Eu não tô espalhando tanto. E vou passar um pouco aqui também, onde eu tenho uma mancha que é meio avermelhada. Porém, ela tá totalmente coberta. Mas eu gosto de poder dar uma segunda camada aqui e esconder essas manchas. Pronto, tá tudo escondidinho, dei uma segunda camada de base e ó, construiu perfeitamente. Por isso que eu gosto dessa base, porque ela é fina, mas ao mesmo tempo ela entrega uma cobertura muito boa e mesmo com uma cobertura mais pesada, ela ainda marca menos. Testa geralmente, é que eu não tenho tantas, mas testa geralmente a gente tem bastante flacidez um pouquinho da pele, tem muitas ruguinhas, linha de expressão. Porém, graças a Deus eu ainda não cheguei nessa fase, então eu tenho bem pouco, mas eu já consegui cobrir aqui uma boa parte do meu melasma. Não tá me incomodando do jeito que tá, então pra mim tá perfeito. Aí eu trouxe aqui um corretivo da linha Soul. Ele é um corretivo Soft Focus, então é aquele que vai cobrir as imperfeições. Ele promete alta cobertura. Qual é o problema desse corretivo? Vocês vão ver que ele é muito claro. Então assim, o que eu não gostei muito nele... Então olha, ele é muito claro. E aí o que acontece? Para cobrir, não vai cobrir muito bem. Até porque a função de cobrir é quando a gente utiliza um do nosso tom. Quando a gente utiliza um mais claro, ele vai servir o quê? Para iluminar. E outra coisa, ele é bem fininho. Eu não acho que a cobertura dele acaba sendo uma cobertura ao ponto de esconder. Mas também eu não vou falar com certeza, porque o que eu tenho aqui não é o tom da minha pele. É um tom que eu uso mais para clarear. Aplicando na minha
pele, eu tenho a sensação de que ele é um produto bem fininho. O bom é que ele marca bem pouquinho, ele não marca muito, então ele acaba cumprindo essa questão dos soft focus que ele promete. Pronto, selei toda aqui a minha pele. Como eu não tenho também nenhum pó que seja da Eudora, eu acabei selando com o pozinho que eu tinha. E uma dica que eu costumo dar para quando a gente vai selar o rosto é você passar a mão assim, ó. Se você sentir passar a sua mão, olhar para ela, não saiu nada, e você sentir que a sua mão desliza sequinha, então realmente tá selado. A vender gás na... Bom, pele selada, tudo ok. Agora eu já vou aplicar o contorno e o blush antes da bruma, porque é tudo em pó que eu vou utilizar aqui. E aí a gente diminui aquele aspecto de pó. Vou utilizar a paleta da Nina Secrets. Eu gosto do da Nina? Gosto. Porém, ele é um pouco quente. O que eu não gosto é justamente dessa cor quente dele. E outra, quando a gente vai fazer o contorno, a gente faz aqui na direção da orelha para a boca, deixando aqui ó, uns 2 dedos antes da boca, sempre pegando bem próximo da raiz do cabelo com a orelha. Outra coisa, a gente tem um ossinho aqui, ó. Esse osso chama o osso zigomático. O ideal é a gente fazer abaixo, que a nossa sombra no rosto, ela é justamente aqui. E uma outra coisa também, para fazer aquele efeito lifting, para deixar o seu rosto bem esticadinho, a gente tem que fazer ele meio na diagonal e não trazer muito perto, senão você acaba arredondando o seu rosto. Você pode até fazer assim, ó, e você vê aqui a parte que afunda, ó. Ele é um tom na medida, porém assim, se você pesar a mão, ele vai pesar assim, então toma muito cuidado. Uma outra coisa é passar aqui na testa. Geralmente eu não contorno muito a testa, porque eu já tenho a testa pequena, aí eu faço contorno, fica menor ainda. A maquiagem nada mais é que um jogo de sombra e luz. Então aonde você escurece é aquilo que você quer diminuir ou esconder, e aonde você clareia é aquilo que você quer evidenciar. Então geralmente a gente faz esse contorninho aqui na testa para deixar um pouquinho mais fininha, vamos dizer assim, mais curtinho. Porém, tem que tomar muito cuidado para você não pesar demais. E aí você faz o contorno do jeito que você gostar. Eu prefiro dessa forma. Tem gente que faz aquele contorno e desce aqui, principalmente as gringas que estão utilizando muito essa técnica. Eu não gosto, eu acho que deixa o rosto muito artificial. Bom, agora eu vou vir com o blush também aqui da paleta, e aí eu gosto muito deste aqui, que ele é mais cintilante. Eu gosto de produtos com cintilância. E aí a gente aplica, eu apliquei o contorno aqui, a gente aplica aqui, pouco acima. Só que eu não vou descer com esse blush até aqui, porque se eu trago até aqui, deixo ele mais arredondado. Como eu quero um efeito lifting, eu jogo ele aqui pra cima, ó. Olha o brilho que dá. E aí vai de você, o quanto você gosta de blush, você aplica. Se você gosta de mais ou gosta de menos. Ele tem uma cintilância meio dourada, não sei se tá dando pra ver aí. Pronto, todos os produtos aplicados. E aí eu trouxe uma bruma também da Nina Secrets. Eu acho que a Eudora deve ter bruma por... Não, tem sim, mas eu não tenho. Então eu vou utilizar essa bruma aqui da Nina, que é uma bruma que além de fixar, tá escrito aqui, ó, bruma Nutri Fresh com ácido hialurônico. Então o que acontece? Ela refresca, ela é hidratante e ela vai servir para tirar esse aspecto de pó. Ai, ela é muito gostosa, muito cheirosa. Super indico essa bruma. Pronto, esperei dar uma secadinha aqui na bruma e agora eu vou vir com essa paleta Red Diamond da Eudora. Ela tem uma variedade de tons que me possibilita fazer muitas maquiagens. E inclusive esses maiores aqui são de rosto. Então pode ver que eu não apliquei o iluminador justamente porque eu quero usar algum daqui. Então eu vou fazer o olho primeiro, depois eu aplico o iluminador dessa paleta. A proposta de olho que eu vou trazer aqui é uma proposta de um olho mais frio. Um olho puxado para o cinza, com um pouquinho de contraste de preto, tá? Então eu vou utilizar aqui dessa paleta com bastante cautela este cinza que ela tem aqui, ó, porque ele é bem escuro. Então eu vou pegar bem pouquinho, porque eu quero fazer meu fundo, mas eu não quero fazer ele tão escuro assim. E aí é o seguinte, eu vou concentrar ele até o final do meu olho, porque eu quero fazer ele bem mais demarcado. Olha como é pigmentado. E aí eu vou aplicar esse cinza em todo o meu olho, tá? E aí eu só aplico e depois eu vou esfumando. Só que eu não quero subir muito com ele. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o lápis, e aí o lápis que eu tenho aqui
não é da marca da Eudora, porém é o lápis que eu tenho. E o que eu quero fazer? Eu quero demarcar um delineado. Então tá vendo onde eu parei com a sombra? Eu vou puxar um risquinho do delineado. Pronto, feito isso, agora simplesmente eu vou voltar com aquela sombra e vou fazer um esfumado um pouquinho mais forte para trazer ele mais para dentro. Até porque tá vendo que não fiz muito certinho, não tem problema. Como eu vou esfumar ele aqui para dentro, a tendência é ficar melhor. Vou pegar um pincel um pouquinho mais denso aqui para intensificar aqui, ó. E essa sombra, ela tem um pouco de brilhinho, tá? Eu tô vendo aqui, realmente ela tem mesmo um brilho. Eu acho super legal, eu gosto de quando o produto tem brilho, né? Vou intensificar mais o lápis. A intenção de intensificar esse lápis é delimitar até onde eu quero que essa maquiagem vá. Aí eu posso pegar uma sombra, ou essa mesmo, ou uma preta. No meu caso, como eu tô sem nenhuma preta, eu vou pegar uma marronzinha que eu tenho aqui pra esfumar só esse fundinho aqui, só essa parte aqui, porque eu quero deixar ela um pouquinho mais escura. E aí você joga pra dentro. Pronto. Agora eu vou pegar um tom begezinho. Eu queria um branco, mas como eu não tenho aqui, eu vou pegar um tom mais begezinho pra fazer uma claridade aqui acima desse cinza. Venho com um pincel limpo, sem nada, só pra dar uma esfumadinha, pra acabar em nada isso aqui. Pronto. Agora eu vou só intensificar um pouco mais o cinza na minha pálpebra, demarcando aqui o meu côncavo, ó. Apliquei, venho com o pincel que eu consigo encaixar aqui para fazer um esfumado melhor. Agora eu vou pegar a sombra cintilante que tem aqui, que é para fazer esse contraste com o cinza, que é essa prata aqui, ó, que vai dar uma claridade aqui no centro do meu olho, tá? E aí eu vou aplicar com o dedo mesmo. Aliás, toda sombra cintilante é legal você aplicar com o dedo, porque ela concentra mais. E aí eu vou aplicar no meinho. Jesus, que isso? Eita, não. Nossa, não vou nem aplicar o resto que tá no meu dedo, porque senão eu vou perder a noção de onde vai isso. Deixa eu limpar o pincel aqui. Aliás, eu vou até pegar outro pincel pra poder arrumar isso aqui, porque olha como ficou perfeito. Bom, aí aqui no cantinho interno, ainda vou deixar desse jeito, tá? Vamos fazer a parte de baixo. Na parte de baixo, eu vou tentar pegar esse mesmo pincel que eu tava utilizando e vou passar o cinza. Só que é o seguinte, a gente vai passar bem pouquinho e bem rente aos cílios. E aí a gente liga ele aqui, ó. Pronto, fiz o esfumado, agora eu vou aplicar um lápis na linha d'água. Pronto, lápis preto aplicado. Vou dar só mais uma passadinha aqui da sombra, só pra poder intensificar mais. Pegar um pincelzinho um pouquinho, assim, mais fofinho. Agora, no cantinho, eu vou aplicar um brilhinho que eu tenho aqui, um pouco mais clarinho, só pra dar uma acendida, porque tá bem escura, né? Pronto. Agora, eu quero ensinar uma coisa pra vocês, que é bem legal. Eu quero deixar esse olho um pouquinho mais demarcadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com um pouquinho de base, porque eu não quero deixar muito clarinho. Vou pegar um pouquinho de base no aplicador e eu vou delimitar. Então, como é que eu limpo? Eu simplesmente delimito aqui aonde eu quero. Eu vou passar esse pincel antes para tirar qualquer resquício que tenha caído aqui de sombra, porque a gente trabalhou com sombra preta. E aí eu vou delimitar com a esponjinha. Eu passei aqui na bunda da esponjinha e vou apertar aqui, ó. Tá vendo que ficou mais clarinho? Obviamente, depois eu venho com o pó, porque eu passei um produto ali e vou aplicar um pouquinho de pó para selar o produto, um pouquinho da base, ou pode ser com corretivo. Eu passei base, mas poderia ser corretivo também que você tivesse passado aqui. E aí eu venho com um pouquinho de pó pra selar, porque senão eu passei um produto aqui, né? E pronto, já dei uma limpadinha aqui aonde caiu algum resquício, delimitei mais o meu olho. Agora eu vou pegar um pouquinho com outro pincel, um pincel mais fofinho, vou pegar um pouquinho desse clarinho que eu passei aqui pra passar aqui acima, ó. Porque eu quero deixar um pouquinho mais claro aqui em cima. Ela já acabou clareando aqui um pouco o meu olho, intensificando um pouquinho aqui mais o canto interno. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. A que eu tenho aqui é a Turbo 7.0. Ela deixa os meus cílios bem definidinho. Eu não lembro agora se eu acho que ela é para alongar. E eu gosto que ela é pequenininha. Vou tentar passar embaixo sem me borrar, porque embaixo eu tenho poucos cílios. Pronto, olha que perfeita. Eu gosto de um olho alongado, então por isso que eu trouxe ele mais para fora. Porém, se você
você quiser fazer ele menorzinho, mais arredondinho, perfeito. Faça da melhor maneira possível. Agora eu vou aparecer aqui com outro olho pronto pra gente finalizar com o batom. Vamos lá? Pronto, olhos finalizados. Agora eu vou aplicar com vocês um tom mais clarinho. Olho finalizado, agora eu vou aplicar o tom mais clarinho que eu tenho aqui pra gente fazer o iluminado. Eu vou aplicar esse aqui. O ruim dessa paleta é que como ela tem tudo em sombra, ela não tem um espelho, né? Aí eu sou obrigada a usar o espelho que eu tenho aqui. É muito brilho! Essa make pra você sair à noite está perfeita. Aí eu trouxe um batom aqui, que também é o da Nina Secret, tá? O rosa peônia, pra deixar essa boca pelo menos com uma corzinha, né? Porque a gente tá toda gótica, né? Pronto, essa é a finalização da make gótica que eu trouxe aqui pra vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da inspiração de maquiagem. Espero que vocês gostem desse olho mais gótico. Amo o olho preto. A única coisa que eu vou dar mais uma última dica. Pra quem tem olho pequeno, a gente não pode descer muito com essa parte aqui de baixo dos cílios inferiores com a sombra pra baixo. Porque quanto mais grosso a gente faz aqui embaixo, dá a impressão de que você sujou o olho, sabe? De que caiu muito. Então, o certo é fazer fininho. Eu ainda engrossei um pouquinho aqui. Eu podia ter feito um pouco mais fino. Mas do jeito que tá aqui, pra mim já tá bom o suficiente. Mas fica essa dica aí. Quanto mais o seu olho for pequeno, menos você coloca aqui embaixo do olho. E outra coisa, quanto mais você colocar um tom mais clarinho aqui embaixo, melhor. Porque quanto mais você coloca escuro, parece que você levou uma porrada no olho. Essa foi a maquiagem. Tchau!